E eu acabei, dentro desse contexto todo, optando por um recorte para a minha questão de agora, com o seguinte tema, estou chamando de sono branco e a depressão. Então, seria o tema mais focado que eu tentei trazer para pensar a questão do negativo, né? Em relação às questões da clínica. Mas antes de falar do sono branco, eu vou fazer um enquadramento mais geral, na grande angular, para poder no foco a partir do tema do negativo, da história da psicanálise, basicamente, para a gente poder focar nesse ponto, né? E também quero agradecer a presença de tantos amigos, colegas e tão rico e tão rica a oportunidade de ficar. Nós que somos da casa também. Os colegas todos exemplos. Bom, eu acho que pensando essa ideia da psicanálise contemporânea, todos de nós, em parte já se reconhece, né, na tarefa de lidar com uma diversidade de linhas de pensamento, né, que pede e que buscam articulação, e a psicanálise contemporânea, como está vendo, sem buscar articulações entre as diversas linhas de pensamento, e movidas sempre pelas problemáticas críticas, muitas vezes chamadas de novas, né? Se a gente tem a história da psicanálise em tempo da fundação, com Freud e seus colaboradores, se falou da questão geracional das testes, né? E aí das escolas, a partir da década de 70, eu acho que se investiu mais nesse entretecimento, na construção desse tecido, dessas diversas articulações, né? Esse livro que o Renato citou há pouco, que é um livro novo que algumas semanas deve estar disponível para ler, chama Relações de Objeto, procura traçar do outro lado da Canal da Mancha, né? Como que o pensamento das relações de objeto, e eu penso como pensamento, porque menos como escola, menos como autores, mas como pensamento que atravessa a história da psicanálise, tem seu centro de produção mais marcado e que está presente na vida de todos nós, como analistas, como se fosse água de beber, né? Então é tentar retraçar essa história e localizar alguns dos seus linhas mestras aí, né? Então eu começo pegando em Freud, né? Começando a banda, por exemplo, e Abraham, passando por Abraham e Ferenc, certamente, mas depois centrando no edifício principal com o Feder, o Vale de Feder, muito rapidamente, mas e certamente na psicanálise contemporânea, muitas dessas águas, e eu uso também a metáfora das águas, elas estão presentes, né, na forma como, inclusive na psicanálise francesa, foi citado aqui algumas dessas passagens da chegada de Marcel Duchamp, né, mas muitos outros, escrevendo por aí, etc., a transição da realidade, etc., né? De como isto foi fertilizando também e foi se criando essa interlocução, que eu acho que até hoje continua fazendo agora, em São Paulo, de onde sai, etc. Relações de objeto, né, que é o tema do livro. Eu quero só fazer o seguinte, não vou avançar em discussão, tal, quando falo negativo. Eu quero, e é muito interessante a complementariedade dos nossos trabalhos, nos nossos dois aqui também, tudo errado, certamente, né? Mas eu vou me concentrar bastante nos dois textos, os primeiros dois da Loucura Pessoal, que você mencionou, textos de base para pensar, não ter mencionado aqui, né? E no primeiro texto, que é um texto problema da psicanálise contemporânea da André Grima, ele se refere à teoria das relações de objeto de uma forma muito interessante. Ele diz que, inicialmente, as relações de objeto designavam uma linha de pensamento da psicanálise que buscava pensar a relação entre o self e o que é, seja lá o que for, o self e o e que, a partir do encerramento, o que ele diz, olha, eu acho que eu penso também que a verdadeira inspiração de fundo do conceito de relações de objeto vem quando se percebeu que não é nem tanto o problema do self e do objeto, mas do elo que liga self e objeto. Quando o foco passou a ser o elo de ligação entre o self e o objeto, é que nasce a verdadeiro pensamento das relações de objeto, que ele tensiona o vínculo, que vai
que vai se concentrar no elo entre interno e externo, com o conceito intermediário, espaço potencial que fertiliza o pensamento do André Green, o pensamento clínico do André Green também, né, outras coisas, e em Bion, para ele pensar o elo de ligação, né, entre as representações no naturalismo pensar. O Bion ataca essa ligação é justamente, talvez um inspirador também que estava né? Bom, logo, a questão das relações de objeto, elas já passam a enfocar e pensar basicamente o problema da ligação dos ligandos, quando ela tem como foco o elo de ligação. E aí, justamente o André Green coloca como no centro da psicanálise, como muitos, para o trabalho de simbolização. E aí ele vai definir a simbolização como uma conjunção entre dois movimentos, um movimento disjuntivo e um movimento conjuntivo. Eu estou lendo uma frase aqui do conceito de Flodis. Uma função básica da psique é se esforçar pela separação, a fim de motivar a adaptação, a individuação e a autonomia. Porém, estes objetivos não serão alcançados salvo se o processo disjuntivo for acompanhado por um conjuntivo, em que o objetivo deve restabelecer uma comunicação nos elementos divididos a um grau possível. Este é o trabalho da simbolização, que requer a divisão de dois elementos e sua conjunção, a fim de criar um terceiro elemento, que se compõe dos dois elementos divididos, cada qual permanecendo o mesmo e tornando-se uma reunião de um diferente. Então, em torno do tema da simbolização, a gente pode, entre outras coisas, sendo um bicho contexto de pensamento, né? Eu quis trazer essa frase para a gente ter uma base comum para pensar o que é o trabalho de simbolização, né? Bom, aí vamos para o trabalho negativo, né? Que é o termo negativo, que sem dúvida nenhuma é um conceito muito desenvolvido, com muita precisão, com muito cuidado, com inspiração pelo André Green. O trabalho negativo é talvez uma parte, mas certamente não é só dele, acho que foi uma boa de situar. O André Green mesmo citou nos postuais fontes na própria psicanálise e na filosofia do conceito negativo, né? Inclusive em Lacan, né? Bion. Isso que a gente situa o texto, né? Sim, né? Mas sem dúvida, talvez esse professor ele teve a visão e foi vários muito interessantes. A gente pode pensar, no primeira aproximação, o trabalho aplicativo a partir do movimento disjuntivo, daquilo que eu acabei de entender sobre a simbolização, que tem a ver com a separação, com a diferenciação, por exemplo, o outro, se a gente pensar numa experiência de diferenciação no bebê inicial, né? É uma espécie de negativação desse momento inicial. E a gente deve sempre pensar o negativo tanto na sua dimensão universal, como algo próprio do psíquico, da constituição do psíquico, e na dimensão do patológico, que é tudo para a espécie de criar do conceito. Por exemplo, o trabalho de recalcamento é um trabalho negativo, e que instaura a vida psíquica, e que instaura a possibilidade, né, da construção da vida psíquica, o simbolismo, etc. A castração é um trabalho do negativo, né? Que é assim importante, né? Certamente o André Green ele mostra como o pensamento do negativo atravessa obras Freud, né? Negativo faz sobre o texto de negação, por exemplo, e tantas outras coisas, né? Assim como o Caís pensa são duas intermediárias, está em toda a obra de Freud, né? Não é só o I, né? O negativo, aí a gente começa a entrar na dimensão psicopatológica em vários planos. A gente pode pensar várias situações, né, várias formas de presença do negativo. Eu diria que eu fazer um artigo que chama o trabalho de penso negativo na neurose obsessiva, que chama a alienação, o negativo na neurose obsessiva, onde a inação como a impossibilidade de agir
não do agir freudiano, como é do agir do processo secundário, de construir um projeto, de realizar coisas, de poder seguir em frente, é a catema, é um sintoma típico da obsessividade que tem a ver com a dúvida e a impossibilidade de tomar um caminho. E isso está ligado, Milton Freud já mostrou aqui, possessiva com ambivalência, buróide, corre numa situação de aquele sintoma típico dos homens, patos, né? Punha pedra, tinha pedra, punha pedra, tinha pedra, fazer, desfazer, fazer, desfazer, é o sintoma da impregnação do embate, né? Esse sintoma articulado com a questão do ódio nos mostra que não há possibilidade de solução, de síntese, né? A partir de uma situação de passe. A ambivalência se torna uma situação de passe contínua. Isso é uma forma, é uma modalidade negativa, uma figura do negativo na droga obsessiva, por exemplo. Mas a gente acabou com um gringo, com os outros, dos adequando, aí no país também usamos essa expressão, para pensar numa negatividade radical, e aí tendo mais como referência no livro dos casos limite. Né? A negatividade radical indicando essa impossibilidade, essa ruptura, essa impossibilidade para a pivotizzação, conforme a gente ia dizer há pouco. Né? Não há possibilidade da disjunção e a recriação e a reunião dos elementos cindidos da construção e na criação do objeto, no terceiro objeto. Né? É por isso que quando a gente vai ver no estudo do fronteiriço, da Legri, olha, eu vendo assim, o artigo que saiu na Budista de Poucus, que a gente discutiu a última vez no nosso encontro, que é o Black Isso em Falso, a questão do fronteiriço do Green, ele vai colocar a dissociação e o vazio como os dois grandes características do paciente fronteiriço. A dissociação, né, como aquilo que a disjunção que não dá possibilidade de uma reunião, né? E o vazio como, conforme a impossibilidade de reunião vai se instaurando, se instaura um vazio que é o branco, que não é a manifestação do ódio, de pegar, por exemplo, aqui com a venenosa obsessiva, mas o esvaziamento do sentido, o ataque da prova, possibilidade da construção do sentido, que é uma falha mais, a gente poderia chamar de uma negatividade mais radical. Né? O conceito do branco, ou em branco, né? Falei totalmente derivado dessa forma de pensar, radical. Eu olhei a expressão usada que é o colapso do sonhar, que na minha opinião está muito próxima a essa situação do branco como quando é do microsoft. Né? Então a gente pode pensar a simbolização como uma espécie de movimento dialético, bom, a gente precisa discutir epistemologia, filosofia, mas onde a gente pode considerar um primeiro tempo, que é o tempo da afirmação que tem a ver com a presença, o segundo tempo da negação, da negatividade e a ausência, e a síntese com uma possibilidade de reunião. Né? Mas, que eu acho que importa para a gente é que essa reunião é um processo de criação de objetos. É um investimento objetalizante do Debin, né? E eu acho que aí essa criação, ele fala que é um terceiro objeto dessa frase aqui, que eu acabei de ler, 75, né? A gente vai entender como vai se formando, se for do par analítico, né? Mas a gente precisa pensar de descer analítico, quer dizer, entre o par não cair numa espação dual, justamente dual, né? Dualizada, a gente precisa pensar que esse par produz e cria uma experiência que é o objeto analítico, que é o terceiro analítico. E esse modelo da simbolização, ele nos nesse momento, esse momento dialético de síntese, ele tem a ver com a iação, a construção. Eu penso que o trabalho do Millward é muito importante para a gente poder compreender a importância desse conceito de espaço potencial, que vem da noção de espaço intermediário, e colocar a criatividade no centro. E aí, enfim, tem uma série de limitanças importantes do pensamento psicanalítico, né? Inclusive, é preciso lembrar que esse ato de criação, de construção do corpo do objeto, não é apenas a justaposição de dois elementos. Isso não fala muito bem, ele fala pelo pensamento esquizofrênico, que falta, é justamente o trabalho de ligação, que é a articulação, se produzem objetos bizarros, que se misturam pedaços do objeto, pedaços do outro. Né? Então, esse ataque à ligação e o trabalho da articulação culmina a possibilidade da simbolização. Né? Se trata de uma outra coisa. Bom,
que agora trazendo mais para o foco, né, do que eu queria dentro desse contexto maior, né, da gente ter esse trabalho negativo. E que eu estou propondo trazer para vocês sobre o sono branco e a depressão, né? Essa ideia sono branco, essa noção foi uma ideia que eu propus e isso está colocado aqui na adolescente, né, que eu sonhava dormir e canalizar piadas de homofóbia nesse período, onde eu apresento o sono branco, valendo mal por desses testes propostas ali e trazer coisas para quais e para poder conversar a partir do tema. Mas só ele branco, né? O lugar é interessante. Algumas notas sobre a questão do sonho e do sono na psicanálise, né? Já que a gente está falando de psicanálise clássica e psicanálise contemporânea. Nada mais clássico que a teoria do sonho. Clássico e inaugural da teoria da psicanálise. E eu penso que uma das formas de pensar a psicanálise contemporânea é reciclar a teoria do sonho e ver como ela se reapresenta a partir de novos elementos, né? E nessa reciclagem me parece um passo fundamental a articulação de sonho e sono. Eu acho que hoje já não é mais possível a gente falar de uma teoria do sonho sem uma teoria do sono. Talvez a gente precise falar de uma teoria do sono-sonho. Mais do que isso, para a gente falar do sono, não dá para não falar da vigília. Ou não dá para falar do jogo de articulação entre sono e vigília. Desse jogo de ir e vir, né? Que é a vida cotidiana, ir para o estado do sono, despertar para o estado da vigília, e o papel que o sonho, enquanto atividade imaginativa da vida do adormecido, né, se articula com tudo isso. Me parece uma forma de ir um pouco nessa direção, certamente de sonhador. A gente vê coisas por aí, a gente vai ver coisas por aí. Certamente a partir do enquanto muito sutil, mas o nosso de Kant tem 3 artigos primordiais, close, tal isso. Às vezes no sono, sem sono. Caiu muito, tá vendo? Ora, esse para. Mexe tudo na louça, olha que tá, poxa, legal. Se você anda se abrir, Verdade, helicóptero, não tomei. Não, só falei que eu vim, tem aí no 77, tá notório que o artigo 277 sobre o narcisismo fala da diferença necessária e possível entre o narcisismo do sonhar e o narcisismo de dormir. Não é? Que é uma diferença. Acho que. Desculpa. Você gosta de. A Lúcia Verrier é mais do que a Lúcia Branca, cara. Já percebeu? Sim. Bom, o Freud já fala do sono, mas o sono é totalmente um tema B. Né? É um tema B que eu acho que vale a pena tomar e transformar num tema A, através da psicologia. O Freud já fala do desejo de dormir na interpretação dos sonhos, né? Vai retomar o tema do narcisismo como uma forma de retraimento, né? O adormecimento como uma forma de retraimento. E, na verdade, quando a gente pega a disciplina metapsicológica do sonho e como ele vai articulando as questões do sonho com o narcisismo e do sonho, a gente vê que, como ele vai se dando conta, cada vez mais, que existe uma luta na vida psíquica de uma força que busca emergir, que busca se manifestar, que é aquilo que produz o sonho, e uma força que busca o adormecimento. Né? E que essa luta está constante. Isso produz a dinâmica do sonho o tempo todo. Né? De um lado, a gente poderia chamar de uma busca de apagamento do ciclo. E, de outro lado, uma pressão constante, uma força constante da constituição, né? Que busca a emergência, né? Mesmo com os tapias. Né? A gente precisa pensar de um positivo e de um negativo aqui. Vejam bem, interessante, né? De um lado, a excitação, do outro lado, o gozo. De um lado, o investimento do objeto, do outro lado, o investimento no eu. De um lado o sonho, do outro lado o sono. A gente pode dizer que o sono é uma necessidade do eu. O eu necessita dormir, do eu somático, do eu psíquico, e talvez mais do que isso, é uma necessidade do self, seja lá o que seja isso,
né, do cineto poder se reabastecer, né? Né? Com o INCO, eu trabalho bastante com a ideia do conceito do informe ou da não integração como algo necessário e fundamental, como a experiência da não integração, onde o eu, liberante, o eu da vigília, ele precisa ser colocado de lado, se eu ver para que a gente tenha uma outra forma de experiência psíquica. O pontarista diz que o sonho é a poesia e na vigília a sensação, né? Necessário, fundamental e definitivamente fundamental para a experiência da criatividade humana. Essa possibilidade de resultado. Então, toda a dimensão do sonhar, as patologias do sono, tudo isso é um campo de pesquisa fundamental da psicanálise goiana e que tem tanto a sua dimensão patológica como a sua dimensão universal para regressar o aparelho psíquico à experiência. Né? Bom, a gente pode pensar então o colapso do sonhar como uma espécie de negatividade radical quando a fase da simbolização onda da cena, né? E por outro lado, o trabalho de simbolização como um princípio de criatividade próxima, né? É dentro desse jogo, vamos dizer assim, que eu vou então agora trazer um pouco para vocês do sono branco, né? E da relação disso com a depressão dela. Você tem no palco? Sabe nem que sim. Vou pensar nisso. Bom, um primeiro tabu a ser vencido. Existe pessoas que não sonham, né? Ou sempre quando não há um sonho é porque esse sonho está esquecido, como a gente suporia a partir da psicologia freudiana. Freud começa o capítulo 7 com o tema do esquecimento do sonho. Ou seja, a ausência do sonho é efeito do recalcamento. Será sempre assim? Ou existem sujeitos que não sonham? Esse foi um tema que o Pierre Marty foi um dos pioneiros a falar disso. E ele observou como existe uma correlação muito forte entre a ausência de sonhos, a ausência de atividade onírica e adoecimentos somáticos graves, né? E levou essa hipótese, discutiu isso mais com o Carlos Lessot, né? E ele foi um dos primeiros a falar da falha do funcionamento do onírico. E ele fala falta teórica de sonhos. Ele fala que a gente não pode saber que os sonhos não estão lá. Eu acho. E ele vai atribuir isso a uma falha do funcionamento pré-consciente. Eu acho muito interessante o resgate que ele faz do conceito pré-consciente, como ele desdobra o conceito, né? E ele vai trazer isso muito para a clínica. Ele vai descrever vários tipos de sonhos, eu diria sonhos que ainda não são sonhos de desejo puramente, como a gente encontra na clínica das neuroses, né? Mas ele descreve os sonhos operatórios, os sonhos repetitivos, os sonhos crus. Eu convido o Denis para te ocupar da riqueza dele, para ele poder se aproximar disso. Isso ele vai descrever como isso nos informa sobre a nossa parte, né? Quando ele fala, ele usa a expressão fotografias do inconsciente, na medida em que ele fala de problemas justamente de articulação e de intermediação no espaço pré-consciente para que tal trabalho do sonho. A relevância clínica disso é importante texto, no sentido que a falta de sonhos ou a precariedade de sonhos indica um instrumento diagnóstico muito importante, mas ele orienta no mesmo, né? Que ele fala de uma desorganização que pode ser estrutural, pode ser circunstancial e pode nos orientar no sentido de ter como preocupação a possibilidade de recuperar, né? De estimular e de construir a possibilidade da experiência humana, né? E ele, Permati, assim como muitos outros, falam de toda a cautela que se deve ter com o trabalho das interpretações nessas situações de vulnerabilidade com a presença de trabalho ali, né? O Winnicott, de alguma forma, trabalhou o sonho
o tempo todo na obra dele, e ele explorou nunca o que eu tinha questionado o time, o tempo do sonhar, né? Do momento onde faz sentido, onde emerge a experiência do sonhar numa situação analítica, onde o sonho surge como objeto a ser pensado, como uma forma de comunicação e como uma própria manifestação da colocação no movimento do ciclo, né? E nesse sentido, todo o pensamento nos faz perceber, acho que o assunto Kerr e muitos esses colegas franceses vão falar disso, né? Como a partir desse momento a gente pode pensar o sonhar como uma modalidade de experiência da transinstrumental, campo da transinstrumental, né? E isso coloca certamente o sonhar num campo intersubjetivo, o sonhar contendo sempre uma dimensão estética, né? De criação, de construção. E eu acrescentaria ainda que o sonhar ele nos remete não apenas ao tempo passado, infantil, mas ao tempo futuro das possibilidades de construção de projetos. E uma das coisas mais características do funcionamento dos pacientes limite é a ruptura da possibilidade de conceber o futuro, que é a ruptura da possibilidade da esperança e da espera, né? Bom, todas essas reelaborações, essa reciclagem da teoria do sonho, que eu acho que foi os pensamentos que deram um substrato para isso, que na década de 70 foi de uma forma muito sutil desenvolvido para alguns desses autores, muitos deles dessa geração pós-Lacan, que a gente está falando aqui. Elas vão nos trazer a importância e a necessidade de a gente não olhar para o sonho apenas como objeto, ou não olhar apenas para o conteúdo do sonho, mas o sonho como experiência, o sonho como uma função psíquica e o sonho como um continente, né? E não apenas como uma série de conteúdos, né? Certamente o conceito de estrutura enquadrante que eu queria vem da percepção, todo trabalho de enquadro, de que a gente precisa olhar para essa tela de fundo, né? Esse contexto onde o texto do sonho se faz, né? Aliás, o conferência fala do sonho texto, né? E o próprio sono como sendo esse sono, esse substrato psicossomático, envolve o psique-forca, onde a experiência olímpica trabalha em simbolização se constrói, né? Bom, o sono branco. Então, a partir disso tudo, eu estou propondo essa expressão sono branco para designar simplesmente as situações de a situação de um sono sem sonhos. Ok? Qual sonho que escreveu com edição? Continua dessa hipótese, né? E o adjetivo branco se escreve exatamente como branco, né? Nessa distinção de costas brancas, essa distinção entre angústia e caspação, que produz angústia vermelha e angústia branca, né? Esses mesmos pontos que você acabou de comentar há pouco, né? A angústia branca refere-se ao vazio deixado por uma perda objetal traumática e inelaborável. O André Guinness esclarece a categoria do em branco, alucinação negativa, psicose em branco, luto em branco, todos ligados àquilo que se poderia chamar de o problema do vazio ou do negativo, em nossa prática clínica, é o resultado de um dos componentes do rebocamento primário, desinvestimento maciço, tanto radical como temporário, que deixa traços no inconsciente na forma de buracos psíquicos. Isso esperando aí, não, né? Nesse sentido, o sono branco não é aquele descanso merecido, um suposto repouso abissal, silencioso e quase que absoluto do sono lento, em contraste com o sono paradoxal, que é o dos sonhos. Trata-se mais do que isso de um sono buraco, ou da inexistência da experiência do sonhar no horizonte do sono. O sono não mais serve como sexo do sono, o sono, né? Mas apenas como um lugar de ausência, ali onde um espaço potencial deveria existir.
Estamos, pois, no plano de uma negatividade radical. Bom, agora eu vou mais polêmico. Eu criei um termo que eu não gosto, mas não conseguia substituir, mas gosto, tudo bem, que é o sono pleno. Porque pleno vai todo mundo falando, mas não existe plenitude, não levado uma cana, que era falta constitutiva, então, e pleno, essa não pode para sono pleno por enquanto, né? Neste, a função onírica está preservada e atuante, recheando com o sono somático de experiência psíquica e colocando em movimento, assim, a atividade simbolizante do psicossomo. O sono torna-se pleno de objetos oníricos, mas não só. Ele pode ser experimentado como um espaço de sustentação de uma viagem, da vertical do estrangeiro ao enfoque, espaço potencial do criar e do viver. Evidentemente, isso aqui é um modelo, é uma proposição de uma polaridade, o sono branco e o sono pleno, né? Para a gente poder pensar, e eu também poderia pensar o tipo de sonho e o modelo do robô atômico, né? Como modelo. Né? Bom, qual é a relação disto com a depressão? É preciso a gente lembrar, e a depressão ela tem uma dupla face, uma que está próxima do sono branco e uma que está próxima do sono pleno. Né? E o interesse, acho que uma metapsicologia da depressão é justamente a riqueza e a simplicidade que nos oferece. Né? Então, no polo do sono branco, nós temos a depressão essencial, que é o McGee, por exemplo, algumas figuras clínicas, né? As depressões esquizoides descritas pelo Winnicott, os estados delírios descritos pelo Feijdar e o complexo Lawrence descrito pelo talvez menos conhecido, mas acho que muito interessante, porque por seu fundamento importante do Green, o Marty fala da depressão essencial como uma depressão sem objeto, ou uma crise sem ruído. Nela encontramos o essencial da depressão, um desaparecimento da libido, tanto objetal quanto narcísica, sem qualquer contrapartida. Não se observam sintomas positivos, expressivos de conflitos psíquicos de tipo neurótico ou psicótico, não há queixas, não há emoção. Tal depressão inscreve-se em uma vida operatória, na qual se verifica um quase que total apagamento da dinâmica mental, com suas funções conhecidas. Um apagamento da vida onírica e fantasmática é inflagrante. O que distingue a depressão essencial de outros quadros depressivos é a ausência de revidamento pulsional. Daí o perigo iminente, segundo Marty, que sempre acompanha, que é a proximidade com a morte física. De caráter estritamente negativo, o que se manifesta nesse quadro é unicamente uma fragmentação funcional silenciosa, por vezes angústias difusas, em níveis diferentes das angústias objetais comuns, que são, na verdade, relíquias da fase dele. Né? E eu não vou falar, eu vou passar mais ao tempo das diversas figuras aí da depressão que estão ligadas ao sono branco. O Winnicott vai falar das depressões esquizoides, né? Que são ameaças de desintegração, cisões, despersonalização, sentimentos de realidade e de falta de contato com a realidade interna pela presença de defesas psicóticas, né? E que traz aquele sentimento típico, que é o sentimento de futilidade e de um sentimento mais básico de que a vida não vale a pena, né? Talvez, com todas as diferenças, o que a gente pode aproximar, por exemplo, o Marty Winnicott das duas formas de depressão é como elas estão ligadas a um vazio no sentido. Um pensamento operatório carente de representação, seja pelo sentimento de futilidade e de inutilidade de estar vivo, né? O conceito de alucinação negativa é muito apropriado para esse tipo de descrição clínica, né? E a gente pode pensar que tudo isso está ligado a uma impossibilidade do luto, né? Por outro lado, o conceito de depressividade, que eu acho que nasce a partir de uma necrologia do Lentoy, é retomado por Winnicott, é retomado por Feijdar, né? Nos dá uma medida de um trabalho de luto
que pode produzir e que necessariamente está acompanhado dos tributares do trabalho de simbolização. Na verdade, é a capacidade de sustentação depressiva que dá condição para o dormir e para o sonhar, né? Quando a depressão que ela está atingida por falhas muito precoces do núcleo dos céus, ela produz essa possibilidade de reativação do psíquico, né? Bom, então, a aproximação de sono e depressão foi muito bem trabalhada no Felitat, né? Porque o Felitat também distinguiu o estado deprimido, que é a patologia do vazio, doença do tempo congelado, na imobilidade do corpo, identificação com a morte ou com o morto, da depressividade, né? Que é própria Luma, e retorna Klein, né? Se a tarefa da análise é justamente constituir ou reconstituir com a linguagem uma depressividade, o recurso do sonho aqui é essencial, pois este possibilita uma reanimação da vida psíquica, um paulatino descongelamento de um afeto glacial que domina os quadros depressivos. O sonho é fundamental para pôr em marcha um trabalho de luto dos mortos desapercebidos, segundo a expressão Felitat. As almas penadas com mortos sem sepultura, que muitos deprimidos carregam em si. Esse Felitat, pois sonhar é sem dúvida a única maneira de bem-estar em nossos mortos. Bom, então, o que eu estou falando aqui em síntese, né? Que a depressão ela guarda essa dupla face, né? E uma relação muito particular com o sonhar, né? Do lado da depressividade, vemos uma contribuição fundamental para a construção das condições para o sonhar. E do lado de uma certa psicopatologia da depressão essencial, depressão esquizoide, completa morta, nos deparamos com a problemática da falência parcial ou total do dispositivo onírico, né? Dessa forma, a depressão, com sua dupla face, nos serve como um modelo útil para melhor compreender a polaridade sono branco, sono pleno, contribuindo para a fundamentação metapsicológica desta clínica. Bom, eu vou citar o tempo. Eu ia fazer um comentário rápido para a passagem clínica. Eu acho que eu vou falar da situação clínica, porque depois eu ia tomar uma coisa que tem a ver com o sono também, que são posições como pensar no livro. É claro que, como uma proposição geral daqui, eu estou sugerindo que uma das tarefas de trabalho da IT passe a ser, nessa clínica contemporânea, como transformar um sono branco em sono pleno, né? Isso poderia ser uma forma de pensar o orientador para o trabalho da Eu vou contar uma situação muito simples, cotidiana, porque com análise situação recente é um sonho que o paciente trouxe. Eu estou chamando esse sonho de um sonho do despertar doloroso, né? É interessante como o sono branco ele tem uma dimensão de anestesia do psíquico, né? E aí eu gostaria de relembrar um texto muito importante, muito interessante de uma colega nossa, Cabarina Fernandes, que nos conheceu a hipocondria do sonho e o silêncio dos órgãos, né? Que são situações onde se perde a possibilidade perceptiva do próprio corpo, né? Esse silêncio dos órgãos, ele nos fala de uma alucinação negativa com o próprio corpo, né? É uma forma de ataque à percepção e é uma forma de anestesia, né? Esse paciente, ele é um paciente de por volta de 60 e poucos anos, ele está no terceiro casamento e vem análise por conflitos e questões ligadas ao relacionamento amoroso, né? E nesse momento foi um período um pouco mais prolongado, mais diagnosticado e mais depressivo, que ele vinha passando, ele comentava que tinham sumido dos seus sonhos, né? Ele mesmo observava, ele é uma pessoa que trazia vez e tinha experiência subjetiva de investimento nos próprios sonhos e foi acompanhado no período com vários episódios somáticos que foram subidos nesse período. E esse sonho, que eu vou contar, foi o primeiro sonho que apareceu depois de uma sequência de sonhos que começaram a aparecer dentro do momento onde a vida onírica começou a ressurgir na análise, né?
Então, o sonho é assim. Ele olha para um sofá e vê a sua ex-esposa deitada. E ele se aproxima e se deita ao lado da ex-esposa e se aconchega, se faz encostando, tal, um leve abraço, e aí ele adormece muito confortavelmente dentro do sonho, né? Aí passa por perto a filha do casal e os vê, e ela vai lá e começa a jogar água fria na cabeça, assim, né? E ele começa a acordar e muito dolorosamente vai acordando devagarzinho, progressivamente, e chora muito dentro do sonho. Não é que ele acorda chorando, ele chora dentro do sonho. E aí, nesse sonho ele tem que despertar, mas não é um sonho de angústia, ele não vive como um sonho afetivo, ele vive como um sonho intenso que mobiliza, que tanta pensamento. Dá até uma sensação, uma certa sensação de idealização, né? Tiveram muitas associações, elementos que não dá para trazer sobre pensar o conteúdo do sonho, né? Mas o que eu gostaria de trazer aqui para vocês é o fenômeno, por isso que eu estou chamando de um despertar doloroso, porque uma das associações que vai surgir é que ele chora porque ele constata no sonho a separação em relação à primeira esposa. E ele começa a se recapitular de todo o trabalho, os trabalhos de separações que ele viveu na própria história e as dores que isso traz e que estão sendo reativadas pela situação atual. Ele vai trazendo vários elementos da situação atual que ele está vivendo e faz essa articulação. E aí, o que aparece é que nesse despertar havia o choro e a dor de pensar, de tomar contato com a realidade da perda, né? Que o que pôde acontecer é a possibilidade de aquilo que o Foucault chama de uma animação do psíquico, mas para essa animação do psíquico era fundamental pensar que ele pudesse tomar contato com a dor, né? Talvez isso todo mundo fala, né? E para poder fazer o trabalho de ligação. Então, eu acho que e isso foi isso não é muito tempo que isso se passou, foi dentro de fato uma mudança progressiva do humor, né? E uma recomposição, uma sequência de sonhos que foram aparecendo muito produtivos aí, elementos nas sessões por esse momento. Então é uma situação simples, mas é uma oportunidade de pensar sobre esse contraste entre o plano do branco e o sono pleno, enquanto o sono deixado, né? Eu acho que aí a gente pode pensar coisas como, a partir daí, coisas como a questão do uso dos psicotrópicos, né? Coisas como na nossa atitude contemporânea, o quanto que ela investe em buscar o sono pleno, quando todas as angústias e excitações e esses elementos conflitivos, né, da questão do tratamento psíquico através, inclusive a medicação é fundamental quando está um sofrimento muito grande com insônia, com a perda do sono, mas o quanto isso também não acaba produzindo uma espécie de cronificação do branco, né? Isso são alguns dos elementos. Queria trazer algumas outras considerações aí sobre como pensar essa transformação, essa busca de transformação do sono REM para o sono pleno, trabalho, análise, mas vamos encerrar.